Olá pessoal, meu nome é Gisele e hoje eu vou contar um pouquinho de como eu consegui engravidar com endometriose. Então, se você tem também, está na busca da gravidez, do positivo, eu vou te contar um pouquinho da minha história e aí você acaba pegando algumas dicas também que pode estar te ajudando. Eu descobri a minha endometriose quando eu tinha 16 anos, então isso foi em 2016. E de lá pra cá, eu vinha me tratando com um ginecologista normal, então eu continuei com os anticoncepcionais que eu já utilizava, mas em 2020, aqui em Fortaleza, eu conheci um grupo chamado NESC, que é o Núcleo de Endometriose, Cirurgia, né? E comecei a me tratar com esses médicos. Mas, novamente, fiquei somente acompanhando, né, todos os anos, fazendo os exames de rotina e tomando o anticoncepcional. Então, basicamente, o meu acompanhamento durante todos esses anos, né, era somente fazendo os exames de rotina e utilizando o anticoncepcional. Tanto que meu anticoncepcional ele nem foi trocado na época. Eu continuei utilizando os combinados, né? Que acho que era o Alestra 20 que eu tava tomando. E com isso, minhas cólicas sempre muito fortes, sangramentos, daí eu tava naquele período onde eu fazia a pausa do anticoncepcional, que nem é recomendado para quem tem endometriose. E com isso, durante os anos, não tendo alimentação legal, não tendo, né, uma vida muito ativa, acabava que cada vez que eu ia fazer os exames, os focos estavam aumentando e minhas dores piorando. Meus sangramentos sempre foram muito intensos, né, de coágulo grande. O primeiro dia, basicamente, eu ficava deitada em casa, não conseguia trabalhar. Então, depois disso, agora mais recente, em 2025, eu fui na consulta e eu tava com muita dor. Gente, eu acho que foi uma das piores. Durante o meu ciclo, durante esses anos, eu estava como se fosse com o meu intestino, com o meu corpo completamente inflamado. Começou a aparecer, acho que é impinja que chama, né? Aqueles caroços que aparecem na axila, aqui na garganta. Então eu tava com o corpo completamente inflamado. E aí foi quando eu disse, doutora, daqui a alguns meses eu vou querer parar o anticoncepcional porque eu quero engravidar. E aí ela disse, pois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a troca do anticoncepcional para você dar uma pausa no seu corpo, né? A gente vai continuar tomar ele contínuo. E aí trocou pro Dianalgest, eu acho que o nome é assim. Que ele é o mais indicado para quem tem endometriose. Eu não sei por que não trocaram antes, mas eu sou aquele tipo de pessoa que não toma remédios nem nada disso sem prescrição médica. Então, comecei a tomar ele, inclusive ele diminuiu minhas enxaquecas, que eu tava com muita enxaqueca, me fez muito bem. E no final do ano, ela tinha me passado também pra nutricionista, só que, gente, uma das coisas básicas, né, pra quem tem endometriose é a alimentação. E era uma coisa que eu pecava muito. Tanto que eu disse, ai, deixa a alimentação pra lá e não sei o quê. E uma alimentação muito restrita me passou de primeira. Tirou tudo que foi de glúten, de lactose. Gente, a pessoa que come pão todo santo dia, que come, toma leite, come queijo, tipo, ser cortado tudo. A alimentação, aquela dieta em si, ela não funcionou pra mim. Então eu disse, eu não vou fazer. Mas no final do ano, gente, como eu tinha decidido engravidar, voltei nela, né? E ela disse, olha, como é que você tá? Eu disse, doutora, eu melhorei dos meus sintomas por conta do anticoncepcional, né? Que eu continuei ele direto sem pausa, mas eu quero engravidar. Ela, pois então vamos parar o medicamento e aí você vai fazer o tratamento da dieta. Novamente, tá seguindo? Eu disse, não, não tô. E ela, você vai ter que seguir. Gente, realmente é uma coisa meio chato, né, falar sobre alimentação, mas é algo básico para quem tem endometriose, porque ajuda muito na desinflamação do corpo inteiro, não só do intestino, do útero, mas do corpo inteiro. Então eu fiz a dieta bem restritazinha, né? Tomei os suplementos que a nutricionista, eu voltei na nutricionista, ela me deu os suplementos novos para mim estar fazendo uma limpeza desse meu organismo. Então, através da alimentação e desses suplementos que ela me passou, melhorei muito dos meus sintomas. Tanto que eu parei o anticoncepcional, né? E o meu primeiro dia ainda estava vindo muito, com bastante cólica, mas comparado ao que quando eu estava tomando medicação, eu acho que estava basicamente a mesma coisa, então não mudou muito essa questão das dores. Então, o primeiro dia eu ficava completamente deitada, mas o que eu coloquei na minha cabeça? Poxa, quase toda a minha família demorou muito para ter filho.
Provavelmente eu vou demorar muito, né? Uns 2 anos, talvez, por conta da endometriose, que eu tenho, tanto tenho endometriose como eu tenho adenomiose. Tenho nos ligamentos do útero, tenho atrás do útero, tenho no útero, né, que é a adenomiose, tenho na entrada do canal. Então, eu disse, poxa, eu vou demorar bastante, então é por isso que eu quero dar uma pausa no anticoncepcional. Gente, bastou 5 meses sem anticoncepcional, acho que foi o tempo que fez a limpeza, e isso com mais de 10 anos tomando anticoncepcional, e muitas vezes, né, contínuo. E aí, em 5 meses, quase 6, o meu positivo veio. Todos os meses eu já estava fazendo o teste, porque como estava muito bagunçado, que eu tinha parado no anticoncepcional, não estava vindo o dia certo. Então via 28 dias, 32 dias, 40 dias. Então eu nunca sabia se eu estava ou não estava. E no dia que eu achei que eu não estava, eu estava grávida positivo. Tanto que eu fiz 3 exames daqueles de palitinho de urina, fiz 2 exames de sangue, fiz o teste rápido e fiz também aquele mais demorado que a gente aguarda um pouquinho para acreditar, e até hoje a barriga já tá crescendo e é um pouquinho ainda assimilar que eu estou grávida. Então, que sirva de dica para vocês que a alimentação realmente para quem tem endometriose é necessário. Então, vale a pena você se restringir pelo menos um período, né, para você realizar os seus sonhos. Então, não é balela, não é besteira, gente, realmente é uma coisa essencial. Se você quer desinflamar o seu corpo, a endometriose e a adenomiose são doenças inflamatórias que ela inflama o seu corpo. Então, você precisa fazer essa desinflamação e a base disso é a alimentação. Então, eu espero que tenha te ajudado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.